Tem hora que pra sua vida ir pra frente, você precisa deixar tudo pra trás e não olhar pra trás. A minha adolescência toda foi cuidando das minhas irmãs. Eu tinha tenho duas irmãs mais novas, e a minha adolescência toda foi cuidando delas e cuidando da casa e fazendo de tudo. E mesmo assim, eu apanhava dos meus pais. Com a cabeça de hoje eu poderia falar, não, isso acontecia porque eu merecia, mas não era o caso. Eles eram bem tóxicos e abusivos mesmo. E eu sempre sonhei em fazer faculdade, porque naquela época o único meio de você se dar bem na vida era fazendo faculdade. Hoje em dia dá pra se dar bem com a faculdade, com empreendedorismo, enfim, em várias outras áreas dá pra se dar bem na internet, mas naquela época era a faculdade. E os meus pais, eles não acreditavam em mim, eles falavam que filho de pobre só ia dar certo como faxineira, e não que seja uma profissão ruim, mas eles, na verdade, é muito necessário, mas eles falavam que filho de pobre só daria certo assim. E a minha mãe era aquelas fanáticas religiosas, porque ela era de uma religião bem rígida. Então ela não deixava eu me arrumar, cortar cabelo não podia, então eu não podia fazer várias coisas. E eu, com 15, 16 anos, andava como se fosse uma senhora. Quando eu completei 18 anos, minha mãe ela me expulsou de casa pra morar com meu namorado, porque eu já tinha com ele, e ela não aceitava isso de jeito nenhum. Então, quando eu fiz 18 anos, ela meteu eu pra fora de casa. E aí, quando eu casei, foi, tipo, quando eu fui morar junto com meu namorado, casei, né? Foi uma vitória muito grande, porque eu falei, agora eu finalmente vou ter paz. Mas a mãe do abençoado, ela era uma pessoa extremamente difícil, sabe, de se lidar. E ela começou a encher a cabeça dele a meu respeito. E ele começou a me tratar mal, começou a ser frio comigo, coisa que ele nunca foi durante o nosso relacionamento. E aquilo foi me desgastando. E mesmo sendo muito difícil, eu terminei a minha faculdade. E quando eu terminei a faculdade, na faculdade, né, eu conheci uma pessoa e eu meti um belo de um chifrão na cabeça do meu marido. Ele não justifica, mas ele já não tinha relação comigo, ele já não me tratava bem, ele só me menosprezava, enfim. Eu fui lá e meti uma gaia do tamanho do mundo na cabeça dele. E assim, quando a gente tava quando a gente tava junto, era uma relação muito boa. Ele era extremamente carinhoso, totalmente diferente do que meu marido tava sendo pra mim. Mas ele era um covarde e não queria me assumir, não me assumiu. E quando falam que não há mentira nenhuma que fique encoberta por muito tempo, é verdade. Mentira, nem verdade fica escondida por muito tempo, imagine mentira. E não demorou muito, todo mundo descobriu, todo mundo me detonou, meu marido se separou de mim e foi assim um perreco na minha vida. Só que eu merecia estar passando por aquilo, porque mesmo que meu ex-marido estivesse fazendo aquelas coisas pra mim, não me dava o direito de ser infiel a ele. Então, totalmente justificável, mas não é por isso que eu ia abaixar minha cabeça e não dar continuidade à minha vida por causa disso, porque só eu sabia o que eu passava lá em casa. E aí eu já não tinha mais motivos pra ficar onde eu morava. Eu tava sem marido, a minha família inteira contra mim. Eu peguei minhas malas e me mandei pra outra cidade. E lá eu comecei a construir minha vida praticamente do zero. Pelo menos eu tinha uma faculdade, ainda bem que eu me esforcei pra fazer essa faculdade, porque me possibilitou várias coisas, tipo arrumar um emprego, enfim. Eu curti muito a minha vida, ia pras baladas, bares, enfim. Só que depois de um ano eu conheci uma pessoa que mudou totalmente a minha vida. Ele é meu marido hoje, a gente fez tudo juntos, construímos tudo juntos, ele é meu marido, me trata muito bem e eu tô muito feliz.